Olá, amada tribo querida, Dr. Henrique Henriques mais uma vez aqui no YouTube. Hoje nós iremos iniciar a nossa terceira aula e vamos falar de um tema que muitas pessoas, até mesmo homeopatas, terapeutas homeopatas que já trabalham com homeopatia e pacientes, clientes, pessoas que querem conhecer ou leigos, que querem conhecer a homeopatia, fazem essa pergunta de forma comumente, mas cada qual tem a sua resposta. Então hoje nós vamos falar verdadeiramente falando o que é a homeopatia. A homeopatia ela não veio ao mundo para tratar doenças apenas. Ela não veio ao mundo para aliviar sintomas, tal como a alopatia faz. E se nos propormos a pensar, a viver, a trabalhar com a homeopatia, com a nossa mentalidade, a nossa visão alopática de saúde, doença, de tratar sintomas, de tratar doenças, nós vamos incorrer em erros e vamos utilizar a homeopatia de forma mínima, não utilizando toda a sua pujança, todo o seu potencial, toda a sua força. A homeopatia ela veio ao mundo para trazer uma nova forma, uma nova realidade. É uma grande ferramenta, uma ferramenta de grande potencial para o autoconhecimento. Então ela veio ao mundo para trazer uma nova forma de pensar sobre o que é saúde, sobre o que é doença. Então nós precisamos primeiramente, quando vamos começar a estudar a homeopatia ou quando vamos usar a homeopatia, romper com esses padrões anteriores da ciência clássica e da medicina clássica, que apenas pensa em doença, que apenas pensa em sintomas, em sinais, em tratar doenças, que está tudo bem. Se for necessário, nós não devemos ser de forma nenhuma bitolados apenas na homeopatia. Se for preciso tomar um antibiótico, um analgésico, vamos usar, mas de forma equilibrada, de forma controlada. Mas então o que é a homeopatia, verdadeiramente falando? A homeopatia, ela trabalha de dentro para fora, despertando o nosso potencial, as nossas virtudes, reciclando todo o material tóxico que se encontra no nosso inconsciente ou no nosso corpo astral. A homeopatia não vai agir de forma no nosso corpo físico, no nosso corpo material. Ela vai agir no nosso corpo astral e assim equilibrando nossos centros de força, os nossos chakras, trabalhando nesse processo. Então, por exemplo, Henrique, mas essa homeopatia ela pode ser usada então para crianças? Sim. Mas como a criança então trabalha o autoconhecimento? Na maioria das vezes, a criança ela traz questões da família. Então, muitas das vezes, quando nós vamos tratar, por exemplo, uma criança, nós precisamos conhecer a história da família, da mãe, do pai, dos avós, e até mesmo o tratamento homeopático vai auxiliar na harmonia dessa família, na harmonia do casal, pai, mãe, dos filhos, dos irmãos, dos avós. Então, o tratamento homeopático, ele vai muito além da doença, porque na homeopatia, doença é a desarmonia, o desequilíbrio da energia vital. E isso é doença. Antes mesmo da doença se manifestar no físico, por exemplo, um câncer. Antes mesmo do câncer se manifestar ali com um tumor em qualquer parte do corpo, eu tenho a desarmonia da minha energia vital condicionada pelo meu tônus, ou seja, pelos meus pensamentos, pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos. Então, o tratamento homeopático, ele deve ser utilizado, a homeopatia, para a prevenção das doenças. Trata as doenças, sim, obviamente, mas nós precisamos usar a homeopatia para a prevenção e para adoecer menos. Então, o que é a homeopatia? A homeopatia é uma ciência divina, que está aqui no mundo para
nos auxiliarmos no nosso despertar, no despertar da nossa consciência espiritual. E a consciência espiritual não está ligada a nenhuma religião. O que é consciência espiritual? É entender que somos filhos de Deus, que temos um corpo, que temos uma alma e que precisamos cuidar das duas partes, não cuidar só de uma parte. Então nós precisamos ter esse entendimento. E quando estudamos homeopatia, quando utilizamos homeopatia, de uma forma em geral, nós buscamos apenas para aliviar sintomas, para tratar a doença física já instalada. Então, na minha visão, nos meus estudos que tenho realizado há mais de 15 anos, tenho observado de forma muito intensa que a homeopatia, pelos medicamentos serem feitos por elementos da natureza, minerais, vegetais, animais, eles agem profundamente na nossa mente, no nosso corpo astral, estimulando as nossas melhores qualidades, estimulando a nossa luz interior, estimulando o nosso amor, a nossa conexão com Deus, com o Criador, com o nome que você achar, desse ser que está acima de nós, que nos criou e que criou tudo que nós vemos e tudo que existe nesse universo maravilhoso. E é bom dizer, que muitos já sabem, que de todo o universo que existe, nós conhecemos apenas 5%. Então, nós precisamos entender que a homeopatia, ela traz o novo, mas, na verdade, ela está alinhada a toda lei universal, imutável. Então, a homeopatia, ela está fixada, ela vive, todas as leis da natureza. Então, por exemplo, a lei dos semelhantes, que é a base do tratamento homeopático, semelhante cura semelhante, também se encontra, por exemplo, nas vacinas que nós utilizamos aí para fortalecer o organismo e não adoecermos de determinadas doenças e enfermidades. Então, quando vamos estudando a homeopatia, os miasmas, por exemplo, que são os estereótipos, na verdade, que todos nós temos todos os miasmas. Em aulas, em próximas aulas, nós iremos trazer de forma mais detalhada a questão dos miasmas, que nós precisamos aprofundar nesse tema para entendermos o que é a homeopatia. E aí nós vamos entender por que eu tenho, por exemplo, uma hipertensão, por que eu tenho um hipotireoidismo, por que eu tenho, por exemplo, um câncer. São padrões mentais limitantes que nós vivemos, e aprendemos com a família, aprendemos com os nossos ancestrais, e através do tratamento homeopático eu vou harmonizar esses miasmas em mim, miasmas que geram doenças. Então, a homeopatia trabalha todos esses aspectos, trabalhando também nos campos morfogenéticos. Então, se eu me trato com homeopatia, eu vou auxiliar todos que estão em minha volta, todos que estão conectados em meu coração, todos que estão conectados nos meus sentimentos, nos meus pensamentos. Então, isso é fundamental entendermos, você que é estudioso da homeopatia, você que é o usuário da homeopatia, entender que a homeopatia, ela e o trabalho que ela realiza em nossa vida, o trabalho que a homeopatia realiza na sociedade, vai muito além do que nós conhecemos, vai muito além daquilo que nós visualizamos. Então, quando você hoje procurar um homeopata, quando você procurar usar o medicamento homeopático, procure trabalhar um pouco mais essa mentalidade que a homeopatia, ela está te auxiliando na sua reconexão com Deus, reconexão com o amor, reconexão com o equilíbrio, reconexão com a saúde plena. Então, se eu me trato dessa forma, ou procuro a homeopatia com esses fins, obviamente eu vou adoecer menos, obviamente eu vou viver com mais saúde, com mais harmonia, com mais equilíbrio em todos os sentidos da vida. Eu vou prosperar, vou ter mais abundância no campo profissional, no campo familiar, em todos os sentidos. Vou poder
auxiliar as pessoas de forma mais plena, de forma mais verdadeira. Então, para finalizarmos essa aula de hoje, né, a nossa terceira aula, o que é a homeopatia? Homeopatia é energia, a homeopatia é essa ferramenta, essa grande potencial, né, essa potente ferramenta de despertar das almas, essa grande ferramenta que nos auxilia no nosso equilíbrio mental e emocional. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, marque pessoas que têm interesse no estudo da homeopatia, mande perguntas, dúvidas, para que possamos juntos divulgar a homeopatia nessa visão verdadeira, né, que está ligada ao campo científico, mas ela aborda também esse campo energético, esse campo espiritual. Um beijo no coração de todos e até uma próxima oportunidade.